O número 6 é o número primordial babilônico. A base de cálculo das civilizações sumérias, especialmente a Síria e Babilônia, era sexagenal. Ele trabalhava suas principais medidas e cálculos em múltiplos de 6. Tá? Então, na escola, nós aprendemos o sistema numérico babilônico, mas eu não te culpo se não se lembrar disso. Eu mesmo não lembrava e fui buscar nos livros de matemática antigos aí, e realmente tem um momento que a gente aprende o numeral babilônico, os múltiplos de 6. Então, olha só, uma teoria para a escolha do uso do 60 é de que este foi escolhido por ser um número altamente composto. Ele é também chamado de antiprimos, ou seja, ele possui a maior quantidade de divisores de todos os números naturais, de 1 até ele mesmo. Além disso, é o menor natural divisível por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá vendo esse número 60 como ele é importante? E aí vamos trazer uma aplicaçãozinha espiritual aqui. Ele é o múltiplo usado como base de cálculo dos babilônicos. Número 60, ele tem uma explicação dentro do panteão dos deuses babilônicos, os 6, os 60 e os 600, que são os deuses que cuidam da terra, os deuses do plano espiritual e os pais de todos os deuses. Tem os 6, os 60 e os 600. O caso do 60 ser tão representativo para os babilônios é porque ele é chamado de antiprimo, ou seja, é um número com a maior quantidade de divisores de todos os naturais, até chegar nele mesmo. E ele é o menor número natural divisível por 1, por 2, por 3, por 4, 5 e 6. E aí você vê que o Império Babilônico ele era conhecido por ser extremamente politeísta. Ele era um império que ele fazia com que as suas crenças coexistissem com as crenças de qualquer outra civilização, tanto que eles não proíbem os judeus a cultuar e adorar o seu Deus em território babilônico, mas também exigiam que adorasse os deuses que eles consideravam sagrados ali. E as civilizações que vêm depois e tomam a própria Babilônia, o Império Medo-Persa, depois o grego, enfim, eles prestam cultos aos seus deuses e às suas crenças sem extinguir as crenças já existentes. Então veja que ele é altamente divisível. Olha que representatividade importante dentro do número 6. E ele pode ser dividido por todos os números naturais de 1 a 6. E depois nós vamos entender por que não pelo 7. Ok? Mas veja como o número não é por acaso. Tá? Vamos continuar aqui. O sistema numérico babilônico deixou a sua marca para sempre na humanidade e é ainda muito representativo em nosso cotidiano. Por exemplo, olha, as 24 horas do dia são 4 partes de 6 horas. 1 hora é o quê? 60 minutos. 1 minuto são 60 segundos. 1 segundo, 60 milésimos. E assim sucessivamente. Perceberam que os múltiplos de 6 eles estão no nosso dia a dia, desde aquele período até hoje, por influência dos babilônicos? Olha que interessante. Um ângulo completo ele é de 360 graus, que são 6 vezes 60 graus. Espiritualmente tem outras implicações, tá? Que nós vamos ver em vídeos específicos, mas para deixar um gostinho de quero mais e de você continuar aqui no canal para ver quando esse vídeo vai sair, eu vou antecipar, por exemplo, o homem e a mulher são criados no dia 6 da criação. A marca da besta, chamada de número de homem, é 666, que é a soma da tábua numérica babilônica em vertical e horizontal. Se você somar ela em todos os números do sistema numérico babilônico em vertical e horizontal, a soma desses números é 666, porque ele é 6 vezes 111. Tá? E ela é diretamente associada ao quê? A imagem de Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, que ela media quanto? Olha só, 60 côvados por 6. Que é o quê? O côvado babilônico, ele mede 0,66 centímetros. Tá?
Tem Bíblias que estão já traduzindo e fazendo a conversão das medidas em côvados para metros para facilitar a compreensão do leitor. Mas nesse caso específico, eu entendo que é extremamente importante você ter as medidas em côvados, que são as medidas originais, né? Tem Bíblias que estão, por exemplo, convertendo em valor o denário, a dracma, o talento. Tá, ok. Didaticamente é interessante, mas eu não eliminaria as medidas e os valores originais, mas faria o que grandes Bíblias fazem, que é trazer a nota de rodapé com a aplicação e a conversão. Por exemplo, se você pega uma Bíblia traduzida já com a medida da estátua de Nabucodonosor, você perde essa informação extremamente importante para a compreensão de Apocalipse 13, que é erigida uma imagem da besta e aquela imagem ela é adorada e põe um sinal na cabeça daqueles que aceitam adorar a imagem, que é 666, que é chamado de número de homem. Aquele que tem entendimento calcule, contabilize, que é o que está escrito no grego. Ela é a medida de Daniel 3, da estátua da imagem de Nabucodonosor, que media 60 côvados por 6. E ali nós temos a dimensão do que? De altura e de largura. Mas qualquer construção física tem 3 dimensões, né? Você tem profundidade, que é o terceiro dígito que falta aí para ser exato com o Apocalipse 13. Tá? Então é importante entender isso. Então veja que ali em Apocalipse 13, Deus está apontando para Daniel 3 e está dizendo que a marca que seria colocada nos homens é a imposição da adoração da imagem, sob o qual quem não adorasse tinha a pena de morte, que acontece em Apocalipse 13, que acontece em Daniel 3. Olha como é importante, Deus está apontando. A marca da besta, o número 666, ele é um sistema humano de organizar as coisas. Tá? Ele não é literal, mas isso vai ter um vídeo específico sobre a marca da besta, tá? Mas não se preocupe, não tem perigo de ser o www, não tem perigo de ser um código de barra, um chip na testa, na mão, é puramente espiritual. Deus está apontando o que aconteceu no passado para explicar a adoração da imagem da besta em Apocalipse 13, tá bom? Mas olha como é interessante e importante o número 6 na compreensão teológica.